Vamos começar aqui, para a gente não se perder. Hoje eu trouxe para vocês a parábola do filho pródigo. Uma passagem que nosso irmão Jesus usou para levar a mensagem de Deus a todos naquela época, lá atrás, onde ele começou a trazer todos os ensinamentos que Deus Pai queria que nós entendêssemos e seguíssemos. Em muitas edições da Bíblia Sagrada, nós encontramos, além de filho pródigo, algumas usam o filho perdido. O sentido é mais ou menos o mesmo, sendo que o filho pródigo é aquele que esbanja, aquele que gasta sem pensar no dia de amanhã, tá bom? Então, só para a gente esclarecer, porque às vezes as pessoas gostam de ler e muitas vão estar como a parábola do filho perdido, ok? Para a gente começar a falar dessa parábola, eu queria retomar um pouquinho essa história com vocês, para que a gente possa estar pensando junto e analisando o imenso poder dessa passagem e dessa mensagem que chega até nós, através do nosso irmão Jesus Cristo. A parábola do filho pródigo, ela conta que existia um homem, um fazendeiro, e esse homem possuía 2 filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. E um certo dia o filho mais novo chegou para o pai e falou: olha, eu quero a minha parte da herança adiantada, embora esse homem não estivesse para morrer, tá? Não estivesse perto do desencarne ainda, mas mesmo assim o filho solicitou a parte dele, a parte que lhe cabia, e ele falou que ele queria ir para outras terras, tentar uma vida diferente, viver independente, sem levar em conta que o pai trabalhava para todos eles ali, provia tudo, mas era a vontade dele mudar de ares, viver a vida dele sem regras, da maneira que ele achava que era o melhor caminho. Então, muito prontamente, o pai cedeu a parte dele da herança e ele partiu. Ele foi para terras bem longe, dizem até em algumas edições que ele foi até para outro país, e lá então ele viveu a vida dele totalmente desregrada, esbanjando tudo que ele tinha, gastando inclusive com mulheres, com coisas que não era ali da criação dele, da onde o pai o mantinha. E com o passar do tempo, essa terra para onde ele foi entrou numa recessão muito grande, e eles foram atingidos pela fome. E esse rapaz já tinha perdido toda a sua parte da herança, todo o dinheiro, e ele teve que buscar um trabalho. E ele então conseguiu um trabalho com um outro dono de terras, que o colocou responsável para cuidar dos porcos da fazenda. Então nessa fazenda ele começou a tratar dos porcos, começou a trabalhar, porém ele não recebia nem comida. Ele foi totalmente enrolado, foi explorado e começou a passar fome. E um certo dia, naquela amargura toda que ele se encontrava, começou a bater o arrependimento, começou a vir os pensamentos de toda a vida que ele levava, e ele chegou a pensar: todos os funcionários que o meu pai tem nas terras dele, trabalhando para ele, comem muito melhor do que eu, se vestem melhor do que eu e vivem com muito mais dignidade do que eu estou vivendo aqui. Dizem que esse homem chegou até a comer a comida que os porcos comiam. E então ele tomou essa decisão, depois de muito refletir, que ele voltaria a procurar o pai novamente, lógico, acometido por um enorme arrependimento. E ele voltaria a procurar o seu pai e falaria: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. E mesmo eu estando de volta, eu sei que não mereço mais ser chamado de seu filho. E assim ele fez. Então ele voltou da onde ele saiu, ele retornou à casa do seu pai, e o pai o avistou de longe. Nesse dia o pai estava lá do lado de fora, trabalhando nas suas terras, e de longe ele avistou o filho.
E ele saiu correndo, abraçou, beijou seu filho e o recebeu de braços abertos, sem questionar absolutamente nada, sem o repreender de forma alguma, sem o julgar, somente recebendo com amor, com carinho, como imaginamos todos que o pai faz. Rapidamente o pai trouxe o filho para dentro e pediu que aos seus empregados que depressa trouxessem-lhe a melhor roupa, ou vestisse, porque ele andava maltrapilho, todo rasgado, nem sapatos mais ele tinha. Ponham um anel no dedo. Naquela época, quando se colocava um anel no dedo de um filho ou de algum integrante da família, era o símbolo que esse integrante pertencia novamente ao berço da família, ele era reintegrado, ou seja, ele fazia parte, ele usava esse anel. Então ele ordenou que colocassem o anel no dedo, sandálias em seus pés. E também que matassem um bezerro gordo, que eles guardavam ali para uma ocasião especial, para ser usado em alguma festividade, em alguma comemoração. E vamos festejar. E aí ele diz que porque esse meu filho estava morto e ele viveu de novo, ele estava perdido e ele foi encontrado. O empregado tomou todas as providências, que o pai pediu, e nisso o filho mais velho, esse que sempre permaneceu nas mesmas terras com o pai, trabalhando fielmente, ajudando em tudo, obedecendo todas as ordens e se dedicando à vida ao lado do seu pai, estava do lado de fora, e quando ele avistou aquela confusão acontecendo, música sendo tocada, um agito, ele pergunta para um funcionário da empresa, da fazenda, o que estava acontecendo. E o funcionário responde: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. Iniciaremos a festa e a comemoração pelo retorno desse seu irmão, o irmão mais novo. E nisso o irmão mais velho, indignado pelo retorno do irmão, toma a atitude de que eu não vou entrar de novo em casa, eu não concordo com isso. Como que esse meu irmão, além de ser o mais novo, pediu uma parte da herança ao meu pai, pegou o dinheiro, foi para outras terras, tomou sua decisão, foi arrogante o suficiente para achar que sabia tudo, que podia fazer o que ele quisesse, esbanjou, gastou tudo, desrespeitou toda a família, e agora ele volta na hora que ele decide. Ele é recebido de braços abertos, ele é recebido com todas as honras, e além de tudo, ainda é feita uma festa para ele, ou seja, não vou entrar. Nisso, o pai vem de encontro ao filho, porque ele ficou sabendo que o filho não quis entrar, e ele coloca para o filho, pergunta, indaga: por que você não quer entrar? O seu irmão voltou, nós estamos celebrando a vida dele, o retorno dele. E esse filho mais velho coloca para o seu pai: sempre estive ao lado do Senhor, nunca te abandonei, nunca te traí, nunca te deixei na mão, nunca te desobedeci, trabalhei para o Senhor como um escravo, fui fiel como um trabalhador que está aqui ao seu lado o tempo todo. O Senhor nunca sequer, ao menos, me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. E esse seu filho que desperdiçou tudo, gastou com promiscuidade, foi um irresponsável. Agora ele decide voltar e o Senhor recebe ele de braços abertos, manda fazer uma festa e manda matar o bezerro gordo. Eu não concordo. E aí então ele tem a resposta do pai: meu filho, você está sempre comigo, sempre esteve. E tudo que é meu é seu também. Mas era preciso eu fazer essa festa
para demonstrar a minha alegria. Esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. Então, a gente agora parte para a análise dessa parábola. Então, nós temos aí um pai de dois filhos que foram criados exatamente iguais, da mesma maneira, com os mesmos direitos, com as mesmas propriedades. E o filho mais novo decide se afastar, tomar a decisão dele, seguir o rumo dele, comete vários erros, se arrepende, passa por todas essas dificuldades e retorna para casa. O outro esteve ao lado dele o tempo todo, não exigiu nada, trabalhou fielmente, cumpriu o seu papel, tentou seguir todos os passos e ensinamentos desse seu pai. E ao rever esse irmão que retorna depois de todas essas perdas, ele se indigna e contesta o porquê de tudo isso. Então, quando eu lancei o título dessa palestra, eu lancei como a parábola do filho pródigo entre nós, né? Então, como é que essa parábola se encaixa no nosso meio? Quando eu digo nosso, eu digo nós, meros mortais, nós aqui encarnados, espíritos vivendo essa nossa passagem aqui no momento. Quem somos nós? Quem somos nós nessa parábola? Inúmeras e infinitas vezes, no lugar desses dois filhos, nós podemos nitidamente nos encaixar. O primeiro, temos o filho mais novo, imaturo, cheio de razão, cheio de orgulho, egoísmo, que por sua vez decidiu solicitar sua parte da herança a um pai que não estava nem próximo do desencarne. Ele queria viver a sua própria vida, sem se preocupar com ninguém mais, apenas com ele mesmo. Ele olhava para ele pelas necessidades dele, pelo que ele queria, pelo que ele buscava, suas ambições. Quantas vezes, no lugar desse filho mais novo que saiu de casa, nós podemos nos enxergar, ou às vezes até enxergar algum irmão nosso mesmo? Quantas vezes somos levados pelo ego, pelo julgamento, sem pensar que cometemos tantos erros, que por muitas vezes para nós está tudo certo. Nós machucamos, nós ferimos, nós abandonamos, nós descuidamos e agimos exatamente como esse filho mais novo. E muitas vezes nós reivindicamos e achamos que nós merecemos muito mais do que nos é dado, nos ofertado e do que nós temos. Nós temos os exemplos nas famílias, nos ambientes de trabalho, nos círculos sociais e até mesmo nas casas religiosas e até nas casas espíritas, onde nós comparecemos e nos propusemos a estudar, a conhecer a doutrina, a melhorar, a praticar o bem, a praticar a caridade, o perdão, a amizade, a doar o amor sem esperar nada em troca. Infinitas vezes. Erramos, magoamos, abandonamos, esquecemos todos os ensinamentos do Pai. E quem é esse Pai? Esse Pai nos é ilustrado como o pai desses dois filhos, que somos nós. E esse Pai é Deus. Sempre foi Deus. Pai superior, o Pai maior, a bondade divina, a perfeição. E esse Pai é aquele que nos recebe sempre de braços abertos, não importando quantas vezes e quantos erros nós cometemos. Assim como esse pai deixou bem claro que aceitava o filho de volta, e não, sem importar o que ele fez, o que ele cometeu, quanto tempo ele ficou fora, quais foram os erros dele. Ele perdoou
o aceitou de volta sem nada exigir. E sem muito menos questionar o porquê do filho ter feito aquilo e o repreender. Do outro lado, como terceiro da história, nós temos o irmão. O irmão que era fiel, que estava ali o tempo todo, que era o bonzinho da história, que era aquele que era o obediente, que aceitava as regras, que cumpria os ensinamentos. E quantas vezes nós fomos este filho mais velho, ou continuamos sendo, e nós nos intitulamos o bonzinho e o injustiçado? Será que nós somos sempre injustiçados? Quando a gente se coloca no papel de vítima? Porque é fácil, né? A gente apontar o dedo para outro. Poxa, nas famílias então, se eu contar a história aqui para vocês, a gente vai nessa palestra até o final de semana. É fácil a gente apontar o dedo. Sem a gente saber a razão, muitas vezes a gente até sabe, mas sem a gente calçar a sandália do outro, do que levou o outro a causar aqueles estragos que ele causou, a cometer os erros que ele cometeu. Aos olhos do pai, e eu volto também aos pais das famílias, aos pais, aos responsáveis, aqueles que nos acolhem, e até na casa espírita, aqueles que estão lá para nos receber quando a gente chega pela primeira vez, que a gente fala, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar, aqui eu me senti bem, aqui eu me senti acolhido, eu quero fazer parte, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero aprender. Passou um tempinho, a gente já está questionando, mas por que isso? Mas por que aquilo? Ah, mas eu não quero assim. Mas não serve para mim. Mas a minha vontade não está sendo feita. E aí a gente passa a se distanciar. Para mim não serve mais, eu quero me distanciar. Eu não quero fazer parte. Ou não está bom, então eu vou dar um tempo. E do outro lado nós temos aqueles que ficaram ali fiéis. E será que esses que permaneceram fiéis, que estudaram, que continuaram, que trabalharam, que evoluíram, quando nós que nos afastamos decidimos voltar, eles estão prontos realmente para nos receber? Será? Somos humanos. Estamos humanos nesse momento. Somos espíritos em constante evolução. Porém, só o Pai nos entende. E Ele não nos julga. É o único que não nos julga. Quantas vezes nós formos e voltarmos, Ele vai estar pronto a nos receber. E nessa parábola, então, Jesus nos ensina, nos explica que não importa o nosso pecado, o perdão de Deus e seu amor incondicional estará acima de qualquer que seja a nossa conduta. Não importa, entretanto, que durante nossa existência terrena tenhamos nos afastado como filho pródigo. A hora que decidimos retornar, teremos também o nosso perdão. Mas para que nós saibamos reconhecer o nosso erro e pedirmos o nosso perdão ao próximo, ao Pai, aqueles que magoamos, aqueles que de alguma maneira podemos prejudicar, nós também temos que lembrar do nosso auto-perdão. Precisamos entender que a nossa vivência atual, no momento, nessa vida que nós estamos aqui, nós precisamos alimentar o nosso espírito para que esse então consiga, através dos bons sentimentos, da boa conduta, estar nos aproximando de Deus. Se nós nos deixarmos levar pelos sentimentos materiais, terrenos, que geralmente nos conduzem ao erro, nós estaremos nos distanciando
dos ensinamentos divinos. E aí, eu chamo a atenção de vocês, para a pergunta 133 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Eles realmente precisam reencarnar? Se eles são bons, eles são puros? E a resposta dos espíritos é a seguinte: todos são criados simples e ignorantes, instrumentos nas lutas e nas tribulações de vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes sem atribulações e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Ou seja, nós viemos ignorantes, nós aprendemos, nós passamos trabalhos, nós erramos, nós temos atribulações, para que nós possamos ter o nosso mérito em melhorar. Receber o perdão, evoluirmos e melhorarmos. Isso serve tanto para o filho que errou, como o filho que permaneceu, porque os dois erraram. Em algum momento, nós ocupamos os papéis tanto de um quanto do outro. Ninguém é tão bom que não precise reencarnar. Ninguém é tão bom que não precise melhorar, evoluir. E aí seguimos com a pergunta: mas então de que servem aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das aflições da vida corporal? Aquela história que a gente muitas vezes acha, né? Então se eu sou bom, vai chegar uma hora que eu não preciso mais. Você vai precisar até você realmente estar pronto para ser considerado que você não precisa mais. E não nos cabe decidir o quão bom nós estamos ou estaremos. E a resposta é: chegam mais rápido ao objetivo, e além disso as aflições da vida são frequentemente as consequências das imperfeições do espírito. Quanto menor as imperfeições ele possuir, menos tormentos aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso não terá os tormentos que decorrem desses defeitos. Ou seja, erramos, consertamos, perdoamos, evoluímos e assim seguimos. Precisamos retornar, seja quantas vezes forem necessárias, para que possamos nos tornar melhores. E aí eu passo para vocês agora a reflexão. Está um pouquinho pequeno, eu tenho ali, mas eu leio para vocês, tá? Reflexão sobre essa parábola. Número 1. Deus nos permite sermos vítimas do nosso próprio orgulho. Ou seja, nos é dado o livre-arbítrio, para que possamos decidir o que queremos fazer. E geralmente nós agimos pelo nosso ego. O filho quis sua parte da herança, ele quis partir, ele tomou suas decisões, e o pai permitiu que ele cometesse suas imprudências e com o orgulho seguisse seus planos, para que mais tarde ele pudesse perceber os erros que ele cometeu no caminho e pudesse se redimir. Se ele não desse sua parte, o filho poderia se revoltar e jamais se tocaria do que realmente ele causa, os erros que ele cometeu. E assim ele não viveria a sua má experiência para saber a diferença entre o bom, a boa e a má conduta. Número 2, Deus tem paciência com os erros dos seus filhos. Não precisamos nem discutir e duvidar disso, né? Olha nós aqui. Quantas vezes a gente erra em 24 horas? Se a gente fizesse um caderninho, ia ficar complicado, né? Na hora de apresentar a nossa conta. Então Deus tem infinita paciência e bondade conosco. E aí estamos treinando o quê? A paciência.
aprendizado é a paciência. Assim como o pai da parábola entendeu a imprudência do seu filho e teve paciência em entender seus erros. Todos são criados simples e ignorantes, e instruem-se nas leis e nas tribulações da vida corporal. Na próxima, somos acolhidos por Deus quando nos arrependemos de nossas falhas. E aí, falamos sobre o arrependimento e o perdão. Ao invés de repreendê-lo, o pai dos dois filhos, representando Deus, não o repreendeu e fez uma festa com um banquete para demonstrar a sua alegria em ter o seu filho de volta. E fez o filho mais velho entender que era a salvação do seu filho que retornava, e por isso era tão importante mostrar esse momento de alegria e salvação. E aí nós mostramos o arrependimento e o perdão. Quarto, agimos através das comparações e julgamentos o tempo todo. Nós julgamos, condenamos, comparamos e comparamos de novo, e nos fazemos de vítima, e apontamos o culpado, e julgamos e condenamos sempre. Muitas vezes agimos como o irmão mais velho, dando mais importância às comparações e às nossas formas de julgamento do que o que realmente nós fazemos. Nós estamos muito mais preocupados com o que o outro faz do que o que nós fazemos. O nosso dedo está sempre pronto a apontar para o próximo. Ele não conseguia enxergar a conversão do irmão, que o irmão se arrependeu e veio pedir perdão. O sofrimento que esse passou e o fez enxergar os seus próprios erros. Para o pai, não importava o dinheiro, a herança que foi gasta. E sim, o que importava era ter o seu filho de volta, convertido e arrependido. Quinto, o amor de Deus é incondicional. Deus ama igualmente os seus filhos que o servem, como aqueles que agem contrários à sua vontade. E aí, Jesus nos ensina sobre a misericórdia divina e a tolerância. E sexto, o poder do perdão e a caridade do acolhimento. E é isso que nós falamos tanto e repetimos tanto. O perdão é necessário. Sem o perdão, nós não seguimos adiante. Sem perdoar o próximo e sem nos perdoar, nós não conseguimos seguir adiante. Nós não mudamos nossa vida. Nós não reparamos o nosso erro. Nós não damos um passo à frente. E a caridade do acolhimento? Muitas e muitas e muitas vezes nós precisamos colocar a mão na nossa consciência e nos perguntar: o que eu faço para acolher o próximo? O que eu faço para praticar a tal caridade que é tão falada e estudada? O que eu estou fazendo? Qual é a minha parte? Talvez seja uma coisa que a gente precise desenvolver com mais afinco, né? Porque olha o mundo como é que está aí. Olha as guerras que nós vivemos. Olha as maldades que existem. Olha quanta gente está perdida. Olha quanta esperança que está sendo escoada pelo ralo. E a gente tem que parar e pensar: o que eu posso fazer? Ah, mas o que eu posso fazer é tão pequeno. Talvez seja pequeno para você. Mas para aquele que precisa da sua ajuda, para aquele que vem te procurar, para aquele que vem te buscar, qualquer coisa que você possa oferecer num momento de dificuldade, de desespero, de dor, vai funcionar como talvez um milagre na vida daquela pessoa. Agora eu peço a vocês que a gente
faça uma reforma íntima em cima dessa parábola. Traga para a nossa casa, traga para o nosso dia a dia. Consiga enxergar dentro de nós quem nós somos, o que nós queremos, o que nós vamos fazer, quais são os nossos arrependimentos e qual é o nosso próximo passo. Vamos nos deixar ser tomado por todos os ensinamentos que nós buscamos. Deixar-nos ser levados por toda essa misericórdia que vem de um Deus maior, supremo, infinito. E que nós possamos seguir os seus ensinamentos, aproveitar o perdão diário que nos é dado e olhar o próximo. Que nós possamos fazer o mínimo que seja, mas passar adiante tudo que nós recebemos. Gente, muito obrigada. Uma boa noite. Temos uma pergunta, não é isso? Temos uma pergunta. Você quer ler? Posso ler. Então tá. A gente agora está colocando nas redes sociais o tema da palestra e aí a gente lança a caixinha de perguntas se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o tema, né? E aí a Thalita tem uma pergunta que foi feita. Ana, na sua visão, o que significa voltar para casa? Lugar, pessoa ou estado de espírito? Bom, depois de tudo que a gente falou aqui, voltar para casa está muito claro que é voltar para os braços do Pai. Voltamos muitas vezes, e eu posso falar para vocês por experiência própria. Eu fui uma que saí de casa, não fui tão quanto o filho mais novo não, tá? Mas eu saí de casa cedo, eu nesse caso era a filha mais velha, não me arrependi, tá? Porque eu consegui concluir o que eu planejei, mas eu voltei. E quando eu retornei, eu voltei com aquela sensação física, né? A pergunta é justamente voltar fisicamente. Eu voltei de um outro país, né? Eu voltava aqui e eu voltei para o Brasil fisicamente. Espiritualmente, eu não voltei. E hoje em dia eu posso falar isso para vocês. E foi muito difícil. Então, por que eu estou falando isso? Porque se nós retornarmos à casa do Pai, à casa da nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso centro espírita, ao nosso convívio social, e nós não estivermos preparados e retornarmos espiritualmente, não funciona. Porque você não vai se sentir acolhido, amparado, ajudado, presente e inteiro. Deus não nos quer aos pedaços. Ele nos quer por inteiro. Então, toda vez que nós tivermos que retornar, seja para onde for, porque isso é uma decisão muito pessoal. Então, eu vou falar em termos gerais. Retornar para casa. Retornar para casa, na questão da palestra, é totalmente em espírito, né? Em reforma íntima, em saber que nós nos afastamos, que nós muitas vezes pecamos e estamos prontos para pedir o perdão e retomar a nossa consciência e a nossa vida e aproveitar isso. Agora, seja para onde nós tivermos que retornar neste plano, para casa, para os amigos, para a família, para o trabalho, muitas vezes para um relacionamento, todos têm o direito de partir e muitas vezes ver que cometeu um erro e retornar. Que nós voltemos transformados em espírito. Porque se o espírito não se transformar e não mudar e não evoluir, de nada vai adiantar o físico. Porque o espírito continua. O físico é só temporário. Espero que esteja respondido. Ok? Obrigada, gente.